Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. A celebração que nos remete ao templo catedral de Roma nos vem como oportunidade de compreendermos o que nos indica sabiamente nos comentários sobre o Salmo Santo Agostinho ao sublinhar: o templo de Deus é santo e vós sois esse templo, como diz o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios. Vós todos que credes em Cristo, credes a tal ponto que o amais. Com efeito, crer em Cristo é amar a Cristo. Todos os que creem assim são como pedras vivas que se encaixam na edificação do templo de Deus. São como a madeira incorruptível, com a qual foi fabricada a arca que não pode naufragar no dilúvio. Na verdade, este templo são os próprios homens. É nele que se reza a Deus. É lá que ele atende às preces. Reza no templo de Deus quem reza na paz da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo é formado por uma multidão de fiéis que se faz presente pelo mundo inteiro. Por isso, é atendido aquele que reza no templo. Reza em espírito e verdade quem reza na paz da igreja e não no antigo templo que a prefigurava. Quanto ao templo de Deus, ou seja, o corpo de Cristo, esta assembleia dos fiéis tem uma só voz e canta como se fosse um só homem. Se quisermos, será nossa voz. Se quisermos, ouvimos o cantor com nossos ouvidos e cantamos em nossos corações. Se, porém, não quisermos, estaremos no templo como compradores e vendedores, isto é, procurando apenas nossos próprios interesses. Livre-nos, Deus. Estejamos atentos para que nós possamos orar de verdade. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida,
fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.